André Ventura, o fumador de charuto zairense, voltou a atacar o presidente de Angola com este cartaz aqui na inauguração do seguro. O objetivo dele é muito simples. Ele quer incitar um discurso racista nacionalista em Portugal, usando os angolanos. Porque, sejamos claros, os angolanos nem são o maior grupo de imigrantes em Portugal. Os brasileiros têm mais de 480 mil pessoas e os indostânicos, Índia, Bangladesh, têm mais de 150 mil pessoas. E são esses dois grupos os mais problemáticos em Portugal. Porém, para a Ventura, é importante colocar o foco nos angolanos, porque os angolanos são mais visivelmente estrangeiros. Como podem ver nessa foto, a distância entre o português e um angolano é maior que a distância entre um português e um brasileiro ou um português e um indiano. Segundo, tendo em conta o passado colonial que nós tivemos, Ventura usa os angolanos para incitar o orgulho, né, para invocar, entre aspas, as obras que Portugal fez em Angola, já que ele sabe que Portugal não tem futuro, e também para incitar o ódio contra os angolanos, como naquele cartaz em que ele diz que ele está a fazer, na publicação que ele fez para acompanhar o cartaz, ele diz que os nossos retornados, os retornados portugueses, merecem justiça. Como se a limpeza étnica contra os portugueses de Angola fosse responsabilidade única dos angolanos, quando, na verdade, o governo português da altura, liderado pelo Movimento das Forças Armadas, o MFA, levou a cabo uma campanha de desarmamento e de limpeza étnica ativa contra os próprios portugueses. Porém, para o racista, só é culpado de crime contra o seu povo aquele que tem a aparência de estrangeiro. O seu conterrâneo que faz o crime contra o seu próprio povo é simplesmente perdoado por ter a cor certa. E os angolanos vão servir agora de cabala estrangeira, né? A elite angolana comprou Portugal. Os angolanos estão a fugir para Angola por causa da elite angolana e estão a emigrar e encher Portugal, quando os angolanos não são nem sequer o maior grupo de imigrantes, nem o mais problemático em Portugal. Como eu disse, o facto é que os angolanos têm a cor certa para incitar mais facilmente a reação xenofóbica que o Ventura quer nos seus eleitores. Continuando. O Ventura é um mentiroso porque é o seguinte, no cartaz ele acusa o presidente angolano de usar Portugal para justificar a sua incompetência. Angola não é pobre por causa dos 500 anos de Portugal, mas por causa da corrupção do presidente de Angola. Primeiro, o presidente de Angola nunca disse que Portugal é culpado da situação de Angola. Apenas disse no seu discurso que celebra os 50 anos da independência de Angola que depois do período colonial, como está escrito aí na tela, e depois do período colonial, Angola foi atacada pelo regime da África do Sul, que era poderoso, e que este foi sim, né, o momento em que Angola quase perdeu a sua soberania. E André Ventura, né, publicou de maneira desavergonhada uma outra versão dizendo que os angolanos estão a justificar a sua pobreza por conta do colonialismo e da escravatura. Por quê? Porque é uma maneira de incitar nos portugueses, né, uma nostalgia colonial e um sentimento racista contra os angolanos. E há angolanos, especialmente da oposição, que abraçam esse discurso racista e mentiroso do Ventura. Porque para essas pessoas, todo qualquer ataque contra Angola é válido, desde que lhes permita chegar um dia, talvez, ao poder. Você não pode construir a tua casa destruindo o seu alicerce. Especialmente quando você se alia a um mentiroso desavergonhado como André Ventura. Continuando, as relações entre Angola e Portugal já são relações normais, porque os dois agora são um país normal. Angola é um país normal, Portugal é um país normal. Obviamente que o pessoal da oposição insiste na narrativa da ditadura, porque é mais fácil fazer política assim. Eles não têm capacidade de fazer política em um país normal, não têm qualquer tipo de proposta. Então, você vai ter alguém como Gensler, né, a dizer que não, o Portugal, por convidar a Angola na posse de seguro, é conivente, né, com o sofrimento do povo angolano. Mas é o seguinte, se você é contra o colonialismo português,
Por que é que você quer que agora Portugal se sinta responsável do destino do povo angolano? Afinal de contas, Portugal já não é a potência que administra Angola. Angola já não é uma dependência portuguesa. Então, não é a responsabilidade de Portugal o que se passa ou deixa de passar em Angola. Para Portugal, Angola é como a Bulgária, apenas um país que existe no mapa. Do mesmo jeito que para Angola, Portugal é apenas um país que existe no mapa. Não há diferença entre Portugal e a Zâmbia. São dois países estrangeiros. E o lugar que Angola conquistou nesta mesa, sendo convidado por Seguro, e ao lado também do primeiro-ministro da Espanha, né, o Aznar, é apenas o lugar de um país que, não apenas pelos laços históricos que nós temos, peço desculpas, mas também um país que conquistou o seu estatuto de interlocutor privilegiado, pois Angola é o único país viável da SADC e é um parceiro privilegiado para quem quiser tratar em África, seja em termos de negócio ou em termos de política estrangeira. Então, e não há nenhum motivo que haja até hoje animosidade entre Angola e Portugal. Até porque, no fim da guerra, chegou-se a um acordo e agora temos a paz dos bravos. Até porque o conflito entre Angola e Portugal não era um conflito entre negros e brancos. E muito menos até um conflito apenas entre o povo português e o povo angolano. Até porque teve muitos portugueses que se aliavam aos nacionalistas angolanos e muitos angolanos que lutaram no exército colonial português. E, na verdade, outros inimigos estavam em campo e estes inimigos se revelaram em 1974, depois do golpe de Estado em Portugal, potências estrangeiras como Estados Unidos da América e Rússia, que queriam transformar Angola em campo de batalha mundial. Então, o povo angolano sobreviveu a essa tentativa de ver o seu futuro destruído e agora Angola é um país normal. E todo mundo tem que aceitar isso. Quem não estiver satisfeito pode encontrar-se em outro planeta. E, especialmente para o Sr. André Ventura, é o seguinte: o André Ventura está a lutar no passado porque ele sabe que Portugal não tem futuro. E ao invés de procurar um futuro para Portugal, ele quer destruir o futuro de Angola, atacando a história de Angola. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe Angola e que Deus abençoe Portugal.